Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 23 de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal mantém a condenação de policiais militares de São Paulo por homicídio de estudante. A decisão foi tomada em recurso da defesa, julgado pela primeira turma da Corte. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Supremo confirma aumento de prazo para Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal. STF decide que convenções internacionais prevalecem sobre legislação brasileira no transporte aéreo de carga do exterior. E ainda, ministro Edson Fachin é homenageado pela Justiça de Rondônia. Em sessão virtual, a primeira turma do Supremo, por unanimidade, manteve a condenação de 6 policiais militares, um capitão, um sargento e 4 cabos, pelo homicídio de um estudante em 2008. O jovem morreu durante uma abordagem policial no bairro de Itaquera, na capital paulista. Os policiais acreditavam que a vítima e um outro rapaz estavam portando vidros de lança-perfume. Os dois foram ameaçados e obrigados a beber o líquido. Um deles não ingeriu a substância, mas o outro engoliu e passou mal. E mesmo após ser levado por policiais civis a um hospital, não resistiu. Segundo a perícia, o líquido era tricloroetileno, produto usado na fabricação de solventes. Condenados pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado e constrangimento ilegal, os 6 policiais apelaram, mas o resultado foi confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. As penas variam de 14 a 19 anos de prisão. Ao STF, eles alegaram, entre outros pontos, que não haveria provas de que a vítima tenha falecido em decorrência da ingestão do produto tóxico. Mas, no voto, pela rejeição do recurso, o ministro Alexandre de Moraes observou que não foi comprovada a repercussão geral, requisito essencial para o exame de recurso extraordinário pela Corte. Também destacou que as alegações, além de terem sido devidamente apreciadas pelo TJ de São Paulo, são questões legais, sem comprovação de ofensa direta à Constituição Federal. A decisão foi tomada em recurso extraordinário com agravo, que tramita em segredo de justiça. O plenário virtual do STF confirmou uma liminar do ministro Nunes Marques, que estendeu o prazo para o Estado de Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal. Repórter Pablo Lemos. Com a confirmação da liminar pelo plenário virtual do Supremo, o Estado de Minas Gerais tem até 120 dias para negociar as dívidas com a União. O governador Romeu Zema e a Assembleia Legislativa de Minas alegaram que seria necessário mais tempo para finalizar o plano de recuperação que levou o Estado à atual crise fiscal. Segundo o ministro Nunes Marques, a conclusão desse plano é indispensável para que o Estado de Minas não fique em situação financeira de difícil reversão. O relator acrescentou que a própria União se opôs ao aumento desse prazo. Mas o ministro estabeleceu normas que o governo mineiro deve cumprir, sobretudo em relação ao compromisso com a responsabilidade e a prudência na gestão. O Supremo Tribunal Federal decidiu que convenções internacionais prevalecem sobre a legislação brasileira no transporte aéreo de carga no exterior. A maioria dos ministros entendeu que, se houver divergência com o Código Civil, devem ser seguidas as regras desses acordos. As informações com Rocine Gomes. De acordo com os ministros do STF, em caso de transporte aéreo de carga internacional, as convenções de Montreal e Varsóvia têm prevalência em relação ao Código Civil brasileiro. Dessa forma, se for necessário aplicar alguma penalidade à transportadora aérea por dano, atraso ou perda de carga, por exemplo, as regras previstas nas convenções devem ser adotadas. Prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes. O magistrado lembrou que o STF, em julgamento anterior sobre a matéria com repercussão geral conhecida, estabeleceu que tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Os ministros do STF decidem em plenário virtual se confirmam ou não a determinação de reincluir contribuintes considerados inadimplentes no REFIS, o Programa de Recuperação Fiscal. Repórter Marta Ferreira tem mais detalhes. O Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, é um programa que busca regularizar ou renegociar a situação de contribuintes em dívida com o governo. A discussão começou em 2013, quando a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou parecer determinando que pagamentos pequenos
insuficientes para reduzir os saldos de dívidas no âmbito do Refis, não poderiam ser considerados válidos. Dessa forma, contribuintes foram excluídos do programa e, assim, as dívidas aumentaram bastante por causa dos juros e correção monetária. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, então, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, questionando essa exclusão de contribuintes do Refis não prevista em lei. O processo ficou sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Antes de o ministro se aposentar em abril do ano passado, ele determinou a reinclusão dos contribuintes adimplentes e de boa-fé que, desde a adesão ao referido parcelamento, permaneceram apurando e recolhendo aos cofres públicos os valores devidos até o exame do mérito. Para ele, a exclusão contraria a legalidade tributária, a segurança jurídica e o princípio da confiança legítima, além de prejudicar o contribuinte. O ministro Cristiano Zanin, substituto de Lewandowski, agora levou a decisão temporária para referendo do plenário em sessão virtual. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 1º de março. O ministro Edson Fachin, do Supremo, visitou nesta sexta-feira unidades da Justiça de Rondônia. Ele também foi homenageado pelo TJ estadual. A reportagem é de Gabriela Cabral. A agenda do ministro Edson Fachin em Porto Velho começou com uma visita à Escola da Magistratura de Rondônia. Acompanhado pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Raduan Miguel Filho, o ministro participou de uma reunião com magistrados do Estado, em uma solenidade realizada em um espaço histórico para a instituição, o antigo plenário do TJRO, que tem sua história preservada. Ainda na Escola da Magistratura, o ministro falou com a imprensa local, destacando a qualidade da Justiça de Rondônia. O Poder Judiciário de Rondônia, à frente, como protagonista, o Tribunal de Justiça, tem recebido as melhores avaliações e tem tido um destaque muito grande na produção da atividade jurisdicional, com a celeridade, com as condições da infraestrutura física e também do instrumental tecnológico. Com trajetória acadêmica, o ministro destacou a importância do papel da escola, onde já esteve ministrando palestras para o aperfeiçoamento dos magistrados e magistradas. Há um estreitamento muito grande e isso é muito bom para a magistratura de Rondônia, para os magistrados e servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia, que tem o ministro Fachin como uma base do estudo do direito. Ele vem nos brindar com a sua presença hoje, embora venha para receber o título de honoris causa na Faculdade Católica, ele também vem aqui no nosso tribunal e especialmente na Escola da Magistratura, justamente para mostrar essa ênfase da necessidade de estarmos sempre atentos na formação continuada dos magistrados. Questionado sobre os principais desafios da Justiça, o ministro destacou ações que busquem garantir celeridade. Um dos gargalos que vem sendo enfrentado, segundo o ministro, é o alto volume de judicialização de ações envolvendo a execução fiscal. O ministro defendeu que meios extrajudiciais possam fazer essa cobrança. Outra meta buscada é reduzir o volume de ações envolvendo natureza previdenciária. Há uma imensa judicialização para a obtenção de benefícios previdenciários, muitas vezes não apenas porque os benefícios sejam negados, mas não raro porque há uma morosidade no exame da respectiva concessão e, portanto, de uma maneira legítima, as pessoas se socorrem do Poder Judiciário para obter um benefício que, não raro, por justiça, merece. Em seguida, o ministro foi até o prédio sede do Tribunal de Justiça de Rondônia, onde foi homenageado com uma placa em agradecimento à visita ao Estado e uma miniatura de locomotiva que representa a estrada de ferro Madeira-Mamoré, símbolo histórico do Estado. A seguir, TRE do Paraná marca julgamento do senador Sérgio Moro, acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. A gente volta em instantes. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná marcou para o dia 1º de abril
o início do julgamento do senador Sérgio Moro, acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Repórter Carolina Chaves. A data foi marcada após o Tribunal Regional Eleitoral voltar a ter a composição completa com a nomeação do advogado José Rodrigo Sade para a vaga de juiz membro da Corte. A posse está prevista para o dia 6 de março. As ações envolvendo o senador Sérgio Moro foram apresentadas pelo Partido Liberal e pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, que acusam Moro de abuso de poder econômico. Segundo os autores das ações, o ex-juiz teria gasto mais de R$2 milhões na pré-campanha, o que teria dado vantagem a ele na corrida por uma vaga no Senado Federal. A defesa de Sérgio Moro alega que os gastos de pré-campanha foram referentes à eleição para a presidência, que é nacional, e não para o cargo de senador, que é estadual. As ações foram unificadas e tramitam em conjunto porque tratam do mesmo tema. Elas pedem a cassação do mandato do senador. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que contrato preliminar não pode ter eficácia maior do que o definitivo. O caso envolve o pagamento de passivos trabalhistas da venda de um restaurante. Quem explica essa decisão é a repórter Jéssica Castro. Para o colegiado, não é possível dar maior eficácia jurídica ao contrato preliminar do que ao definitivo, especialmente quando as partes pactuam no contrato definitivo obrigações opostas às assumidas anteriormente e desautorizam os termos da proposta original. O entendimento foi estabelecido pela terceira turma ao negar provimento a recurso especial, no qual os recorrentes pediam que prevalecesse a responsabilidade pelo pagamento de passivos trabalhistas definida no contrato preliminar de venda de um restaurante, o qual atribuía aos compradores as obrigações pelos débitos trabalhistas, enquanto o pacto definitivo previu que os vendedores seriam os responsáveis por essas obrigações. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que foram as próprias partes que, depois do acordo inicial, resolveram mudar de ideia e consensualmente formalizaram um contrato em sentido oposto ao da proposta inicial. No STJ, o relator, ministro Moura Ribeiro, concordou com a decisão do TJDFT e, ao negar provimento ao recurso, teve o voto seguido pelo colegiado. O ministro explicou que o Código Civil autoriza um dos contratantes a exigir do outro a formalização do negócio definitivo, conforme estipulado no acordo preliminar, mas isso não significa que, na celebração do contrato definitivo, as partes não possam modificar os termos do pacto em respeito ao princípio da liberdade contratual. Tomar um cafezinho, comer uma torta enquanto responde um e-mail de trabalho ou faz uma reunião por videoconferência. Essa é uma cena comum em cafés e padarias. Mas um vídeo que viralizou nas redes sociais levantou uma discussão. O uso de notebook e tablet nesses espaços pode ser proibido? A repórter Viviane Novaes foi atrás da resposta. A hora do cafezinho é também de trabalho. O empresário Marconi Gonçalves tem o hábito de frequentar a mesma cafeteria há alguns anos. Para ele, fazer algumas tarefas num lugar assim é bem mais agradável. Os cafés são um espaço muito privilegiado para você desenvolver sua criatividade e desenvolver seus negócios. Então, sempre que eu posso, pego meu computador, venho para o café e acabo assim, gerando aqui 1000 ideias e também encontrando os amigos, os clientes. É um lugar privilegiadíssimo, assim, muito melhor que o ar-condicionado de qualquer escritório de Brasília. Mas nesta padaria em Barueri, no estado de São Paulo, o café terminou em briga. O cliente está gravando com o celular. O dono mostra para ele a placa de que ali não é permitido usar o notebook. O aviso fica disponível nas mesas. Aqui é normas do estabelecimento. E você pode voltar com respeito e vir xingando? Ninguém xingou. Está gravado. O comerciante se irrita. Faz isso. Eu posso, mas óbvio que eu posso. Claro que eu posso. Além de filmar, posso fazer o que eu quiser com essas filmagens. Você quer comprar essa briga? Você não pode. Eu quero. Ah, é? Eu quero comprar essa briga. Então vou lá fora, igual você me ameaçou aqui agora. Vamos lá fora. Vamos ver o que você vai fazer também. Vamos lá fora. Vai lá fora, então. A discussão foi parar na rua. O
Os comerciantes têm o direito de limitar o uso de tablets de notebooks, mas a restrição deve ser comunicada previamente aos clientes. Isso pode ser feito com um aviso na parede do estabelecimento. A advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Carolina Vezentini, diz que o direito à informação está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Agora o comércio é privado e o proprietário pode estabelecer as próprias regras. Se ele não estiver infringindo nenhuma lei constitucional, não estiver sendo discriminatório, ele não está fazendo nada fora da lei, então ele pode colocar regras, então ele pode limitar, este uso, mas sempre comunicando o consumidor. A ideia é justamente essa, de que ele saiba antes, para ele poder tomar a sua decisão consciente, daquilo. Então, assim, aqui não atende a minhas necessidades, eu preciso de um local que tenha comida, que eu possa fazer minha reunião, que eu possa usar meu computador. Então, ok, esse lugar atende às minhas necessidades, vou permanecer aqui. Ou não, esse local não atende minhas necessidades, vou sair daqui. A comerciante Lina dos Santos tem um café em Brasília. Muitas vezes, em horário de muito movimento, alguns clientes passam horas na mesa e consomem pouco, enquanto outras pessoas ficam esperando em pé. Lina diz que os notebooks e tablets são bem-vindos, mas ela pretende colocar um aviso na parede pedindo que os clientes que estiverem muito tempo em frente à tela do computador cedam gentilmente a mesa para quem está aguardando a vez de comer e beber. E se tem um cliente que está por muitas horas ocupando aquela mesa, ele acaba impedindo o giro do café, o giro do caixa e, inclusive, impedindo o comerciante de receber outros clientes. Isso acaba afetando diretamente na convivência de um cliente para com os outros, e especialmente para com os negócios em si. No próximo bloco, a gente mostra como funciona o programa do Judiciário Mineiro, que promove a inclusão digital em diversas localidades do estado. Voltamos já. Fóruns e centros judiciários de solução de conflitos e cidadania digitais garantem maior acesso à justiça nos municípios que não são sede de comarcas. Com o programa é possível promover inclusão digital em diversas localidades. Quem mostra os detalhes para a gente é o repórter Herder Fritz. As obras estão bem adiantadas. Está quase tudo pronto para a inauguração do segundo Fórum Digital de Minas Gerais. O projeto inovador contará inicialmente com 6 unidades em pontos estratégicos. O primeiro foi inaugurado no mês passado na cidade de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha. O próximo será na cidade de Papagaios, na região central do estado. Junto aos fóruns digitais estão os Sejuscs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Os Sejuscs oferecem à população serviços de conciliação e mediação por meio de profissionais capacitados, seja na fase processual ou ainda quando não há processo na justiça. Esse serviço estará presente em todos os fóruns digitais. Para a escolha dos locais, uma equipe especializada do TJMG realizou um estudo de quais cidades estariam mais distantes de comarca do estado e as que mais necessitariam de atendimento presencial para facilitar a vida da população. São elas: Padre Paraíso, Papagaio, Lagoa Grande, Fronteira e Coluna, além da regional Venda Nova de Belo Horizonte. Distância e números de atendimentos foram primordiais para a escolha das cidades. O projeto é totalmente sustentável. Conta com painéis solares, área verde e estacionamento. Logo após a recepção, salas de conciliação, de espera, sala de audiência, banheiros e copa. Os fóruns digitais também contam com ar-condicionado e iluminação interna e externa com LEDs, o que reduz o consumo de energia, além de um sistema de reaproveitamento da água da chuva, que irá ser usada para a irrigação do jardim. A estrutura interna é feita no estilo americano conhecido como drywall e a externa em steel frame, que são tecnologias que visam resistência e praticidade. Às vezes, o tempo fecha, escurece. E seja por algum motivo pessoal ou financeiro, algumas pessoas não têm condições de ir até a sede de uma comarca para participar de uma audiência e garantir assim os seus direitos e deveres como cidadãos.
Algumas cidades chegam a ficar a quase 2 horas de distância da sede de uma comarca. Com a chegada do Fórum Digital, o Tribunal de Justiça estará cada vez mais perto da população, garantindo assim praticidade a todos os cidadãos. Uma das maiores inovações da nossa gestão foi a criação dos fóruns e sejusques digitais. Os fóruns digitais foram idealizados para efetivamente serem implantados num local que não é sede da comarca, naquele município em que há demanda expressiva e que está distante da comarca sede. A jurisdição se aproxima do cidadão e é um dos pilares que eu sempre quis ser da minha gestão, que o judiciário se aproximasse da sociedade. O primeiro Fórum Digital está em pleno vapor. A unidade de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha, foi inaugurada em janeiro, mas começou o atendimento ao público na segunda quinzena de fevereiro. À frente da direção do Fórum Digital está o juiz Dr. Nilton José Gomes, titular da primeira vara civil de crimes e execução criminal da comarca de Salinas. Teremos também lá colaboradores terceirizados fazendo o atendimento desse cidadão, seja no pré-processual, seja no processual, dando orientações, né, com andamento de processo. Então, mesmo aqueles que não têm a facilidade de ter acesso a esses meios eletrônicos ou que não têm habilidade para manuseá-los, terão lá pessoas para orientá-los. Ela não terá que manusear os meios digitais, apesar de hoje a gente ter um processo 100% digital, né, possível acessar de qualquer lugar, mas visando atender e incluir ainda mais essas pessoas, esses jurisdicionados, até mesmo pela distância, com deslocamento, com gastos extras, ainda terão esse atendimento mais próximo. O desembargador Estevão Luquezzi, superintendente de obras do TJMG, acompanha de perto o projeto piloto dos fóruns digitais. De acordo com o desembargador, as unidades irão trazer também mais economia. Gostaria de dizer que a cidadania na ponta, ao alcance daquele jurisdicionado que mais necessita de justiça. O projeto Verde Novo do Poder Judiciário de Mato Grosso realizou o plantio de mudas no entorno do complexo dos Juizados Especiais de Cuiabá. A ação tem o objetivo de arborizar um dos prédios mais recentes inaugurados pela Justiça Estadual na capital. Reportagem Laura Meirelles. Que as árvores são imprescindíveis para a manutenção da qualidade do ar e da temperatura, você já sabe. Agora é necessário colocar as mãos na terra e garantir que elas desempenhem esses serviços ambientais tão importantes. Em uma ação realizada com o apoio do Juizado Volante Ambiental, os servidores do Complexo dos Juizados Especiais de Cuiabá foram convidados para plantar mudas de árvores no local. Demonstrou carinho aí pelo trabalho, pelo local onde trabalha, e o local ele é muito bem equipado, é um local de alto conforto e precisava de conforto térmico também, que acredito que essas árvores vão nos ajudar a amenizar esse calor dessa nossa cidade. É a primeira vez que o juizado se junta aos demais juizados do Poder Judiciário e fazer aqui, dentro do quintal de casa, aquilo que a gente sempre fala que tem que ser feito na cidade toda, eu acho que é uma forma de mostrar que todos realmente têm que fazer isso, tem que cumprir o seu dever de arborização e, obviamente, a gente tem que dar sempre o exemplo, que é o que a gente faz de melhor, né, no Projeto Verde Novo, e trazer isso para dentro do nosso ambiente é maravilhoso. Foram plantadas mais de 230 mudas de espécies nativas e frutíferas no complexo dos Juizados Especiais de Cuiabá para o embelezamento do local e também para reafirmar o compromisso com a arborização da capital. Eu estava até falando com a minha colega aqui que imagina a gente futuramente passar num concurso e já pensou a gente vir trabalhar aqui e ver essa plantinha e falar, caramba, eu plantei ela quando eu ainda era estagiária. Começa por aqui, mas querendo ou não é um incentivo até para a gente fazer, né, fora daqui, em casa, né, trazer essa mensagem para todo mundo de que isso é um momento muito importante, né, de arborizar, porque aqui é a Cidade Verde, né, não é conhecida como Cidade Verde, então isso que a gente está fazendo é para contribuir, né? Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.